Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a final da UEFA Conference League. O Chelsea acabou vencendo o time da Dinamarca por 1-0 e num placar aí agregado de, se não me engano, 5-1, né, uma coisa assim, está classificada aí para a decisão, onde enfrenta o Real Betis. Esse que obviamente teve um desafio maior, né? Sobre os jogos, o Chelsea colocou, isso que eu vou falar do jogo do Chelsea, jogando em casa, colocou basicamente a equipe de base com alguns titulares ali, o Sancho, o Reece James, uma tozinha da Rabiot, isso, né? E foi o suficiente para ganhar, né? Não é o nível do Chelsea essa competição, evidentemente, não quer dizer que ganhou a final, porque o Betis é um oponente perigoso, mas a verdade é que o Chelsea passou a competição inteira jogando contra equipes que não tinham a menor condição de bater de frente com eles em nível técnico. Só se o Chelsea tivesse uma desordem extremamente absurda para haver uma cogitação da eliminação da equipe. E não aconteceu. E assim, o Betis teve uma pedreira que era a Fiorentina e conseguiu superar. E aí eu tenho que fazer aqui, eu posso acho que gravar um vídeo sobre o Manuel Pellegrini na manhã de sexta, acho que merece, porque é um técnico tão subestimado, né? O cara fez o melhor Málaga dos últimos anos, talvez da história, levando o Málaga às quartas de final da Champions, ao top 4 do Campeonato Espanhol. Era para ser pelo menos semifinal de Champions se não fosse assaltados pelo Dortmund do Klopp. Todo mundo fica vangloriando o Dortmund do Klopp para finalista de Champions e o pessoal tenta apagar da história, né, como a UEFA também faz isso, né, o fato de que assaltaram o Málaga. O Málaga inclusive foi muito superior ao Dortmund durante quase todo o confronto e no final, 2 gols que deveriam ter sido anulados acabaram sendo validados e o Dortmund conseguiu aquela virada. E aí a gente teve, né, obviamente o trabalho dele no Villarreal antes, né, que ele levou o Villarreal a uma semifinal de Champions. O Riquelme, se tivesse acertado aquele pênalti, melhor dizendo, o Lehmann não defendido, né, o Villarreal estaria em uma final de Champions League, né? Tipo, imagina, o modesto submarino amarelo numa final de Champions, né? Óbvio que o Naemery colocou esse time agora com o título continental a ganhar a Europa League, mas lembrar que esse time na época do Pellegrini, com Sorin, Forlan, Riquelme, marcou uma geração dentro do Campeonato Espanhol e constantemente uma presença na parte de cima da tabela ao ponto de conseguir roubar vice-campeonatos da dupla assim, mais forte do campeonato do futebol mundial, que era Real Madrid e Barcelona. Quando a gente pensa em pontos corridos, é difícil pensar em uma dupla mais forte. Então, esse cara é muito bom e esse trabalho dele no Real Betis, né? O Betis consegue a contratação dele porque ele veio de um trabalho no West Ham que a gente pode dizer realmente não foi ali muito bom, né? Pegando todos os trabalhos do Pellegrini, esse trabalho no West Ham é o único que eu consigo falar realmente não foi legal. Mesmo assim teve seus momentos, mas ele acabou demitido e aí o Betis contratou eles e estavam sempre lá, parte de baixo da tabela, e desde que o Pellegrini chegou, o Betis é sempre um time com mais vitórias do que derrotas, e mais do que isso, o Real Betis é um time que consegue disputar títulos. Disputou o título da Copa do Rei, foi campeão, Pellegrini devolveu esse time ao caminho dos títulos, e agora, numa Conference League, eles estão na decisão e ganharam de uma Fiorentina que tem bons jogadores. Há de se dizer que a Fiorentina deu uma queda depois de um meio de temporada muito bom, né? O Moise Kean estava metendo o gol adoidado, já deu uma baixada de nível. Ok, que assim, é o Moise Kean, né? A gente não espera que ele vai ser um super artilheiro do futebol mundial, mas a questão é que ele estava jogando tão bem, né, que criou expectativa para esses jogos. Não apareceu bem em nenhum dos dois, né? E no final, assim, a gente vê o Betis, né, cresceu mentalmente, a gente vê um time que aí tem uma confiança muito grande naquilo que está fazendo, no seu staff. Eu acho bacana como que o Pellegrini fez bem a muitos atletas, né? Tipo, o que o Vitor Roque teve de oportunidade com ele, não aproveitou, o Antony aproveitou muito bem, né? Porque esse era um empréstimo que a gente ficava pensando, será que vai dar certo, né? Eu pensava, gente, ele vai nas mãos de um grande técnico, quem sabe é isso que ele precisa, né? E ele recebeu uma coisa maravilhosa com o Pellegrini mesmo, né? Porque a gente tá vendo o Antony muito mais confiante, jogando de maneira muito mais objetiva, tem conseguido ser um fator determinante para o crescimento da equipe, tanto no Campeonato Espanhol como também na Conference League, né? O Betis consegue chegar à decisão, está lá brigando para conseguir o seu top 5 no Campeonato Espanhol também. Então, assim, é histórico o que o Betis faz nesse segundo turno de temporada. É um baita nível de futebol. E é um nível de futebol, incluindo, vale lembrar, bons jogadores que eles têm, como é o caso do Isco, né? Tipo assim, esse time do Betis não é bobo não, né? A questão é,
o Chelsea não pode entrar em campo com postura de já venceu, vai ter que levar o time principal e mais do que isso, vai ter que jogar com muita seriedade. Não dá para achar que vai ganhar esse jogo de graça, porque do outro lado, a meu ver, há um técnico, inclusive é um dos mentores de Enzo Maresca. Enzo Maresca foi auxiliar de Manuel Pellegrini na época do West Ham e ele tem um respeito gigante pelo técnico chileno. Então, assim, olha, é um técnico, ao meu ver, melhor que o Betis tem no momento, né? O Maresca pode ter potencial para ser melhor do que o Pellegrini, mas hoje eu não consigo colocar ele de forma alguma acima do técnico chileno. E mais do que isso, né? O Chelsea tem o melhor elenco, é o favorito pelas peças que tem, mas é um time que vem mostrando em alguns momentos muitas fragilidades defensivas, vem mostrando buracos. Então, assim, não é uma partida impossível para o Betis. Então, o Chelsea tem que entrar atento, levar esse jogo a sério, com o máximo de intensidade possível, porque vai ter do outro lado um time confiante e que não está temendo adversário nenhum. O Betis é um time que, desde que o Pellegrini chegou, tem sido uma pedra no sapato do Barcelona, uma pedra no sapato do Real Madrid. É impressionante como o Pellegrini transformou essa equipe em um elemento muito competitivo e até de desequilíbrio dentro do campeonato espanhol. Então, assim, curioso para ver se o Pellegrini consegue levar essa equipe de volta à Champions League, que seria um marco histórico para ele também nesse trabalho fantástico dele, ou se leva o time para o primeiro título continental. Agora, o Chelsea tem o potencial de fazer algo histórico, de ser a primeira equipe a ter ganhado todas as competições continentais na história, Conference, Europa League e a Champions, né? Ninguém na história conseguiu vencer isso, tipo, como clube. Como técnico, o José Mourinho fez, mas a questão é que o Chelsea pode ser o primeiro clube a fazer isso. Não é algo, como eu disse, que vai fazer o Real Madrid falando: puxa vida, o Chelsea tem uma Conference, a gente não tem. Eu não posso me conformar com minhas 14 Champions e 2 Europa Leagues, entende? Eu tenho que ganhar a Conference. Não é algo que vai tirar o sono deles, né? Mas de qualquer jeito, né, é legal você ter um feito assim, que até hoje nenhum clube alcançou. Então, assim, mesmo num período de crise, de baixo, você ainda é capaz de levantar um troféu continental. Para o Chelsea tem esse peso de conseguir mais um título para uma prateleira muito seleta do futebol mundial e, é claro, chegar com mais confiança para o que vem também no Super Mundial de Clubes. Então, a ver o que vai acontecer para o Chelsea, mas é um Chelsea que, assim, está melhorando nesse fim de temporada, mas não pode ser displicente. Tem que encarar esse jogo contra o Betis como se fosse o jogo da temporada e, obviamente, garantir esse título, que seria uma boa maneira do Enzo Maresca, obviamente, tirar as dúvidas sobre sua capacidade e de ir para a próxima temporada com mais confiança da torcida. Não acredito que ele será trocado, não vejo isso acontecendo no horizonte do Chelsea, mas de qualquer maneira, ele ainda não, podemos dizer, goza da confiança de todos os torcedores e pessoas que estão ligadas ainda diretamente ao Chelsea de alguma maneira, né? Ele é um cara que ainda levanta algumas dúvidas. Um título pode ajudar ele a sanar muito dessas dúvidas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.